30 anos. Como se mede o tempo? Não apenas nas folhas de um calendário, mas no eco das orações que ainda ressoam, na força das memórias que se recusam a apagar, e na fidelidade de um Deus que transforma sementes em florestas. Nossa história não começou com tijolos e cimento, mas com um chamado no coração de um homem. Não nasceu em um templo, mas na sala de uma casa, onde um punhado de gente ousou acreditar que aquele pequeno grupo era, na verdade, o início de uma grande família. Uma igreja não é feita de paredes, é feita de rostos, de histórias, de famílias que chegaram buscando um lugar e encontraram um lar, de joelhos que se dobraram no aperto e de mãos que se ergueram na vitória. Cada rosto, um capítulo. Cada testemunho, uma prova de que Deus esteve aqui em cada segundo desses 30 anos. Hoje, nós não vamos apenas contar essa história, nós vamos sentir ela de novo, através das vozes que são a nossa memória viva, as vozes que se lembram do começo de tudo. Eu já estava congregando lá na 44 com o irmão Oséias. Ele deu um jeito lá e falou que o pastor Danival precisava de mim lá, o pastor liberou para ir para lá. Eu fui e estava lá. E surgiu aqui a vaga no Conjunto A, não encontrar ninguém que estava pronto para ir e nem que queria ir, que ninguém queria entrar em confusão nenhuma. Mas o pastor Nilson me indicou, falou assim, é o único que eu conheço, tem capacidade e tem jeito de trabalhar junto com aquele pessoal lá, é o irmão Antônio. Aí o pastor falou, então, será que ele dá conta? Não, pode ter certeza. Ele tem um bom relacionamento com todo mundo lá e ele vai conseguir. Eu era pastor improvável, né? Eu sabia que tinha muita gente mais capaz do que eu, claro, né? E aí o trabalho prosseguiu, mas houve os irmãos lá tinham desejo de dirigir por conta própria a congregação e levar para frente e tudo, e não precisava de pastor nenhum de assembleano. Eu falei, eu não saio assim não, eu não saio correndo assim não, e me dê um prazo aí, eu vou arrumar um ponto para colocar a congregação. Quando foi aberto lá em casa, Conjunto J, na casa 38, parece. E aí foi quando reunimos lá o grupo, né, e a igreja ficou realmente cheia. Tinha cerca de 30 pessoas. Não era muito assim, porque 30 pessoas me lembro até hoje. Nós derrubamos a sala e estendemos até a grade, e fez um salão maior um pouquinho. E no culto de sexta-feira era lotado. Aí tinha escola dominical, normalmente, tinha o culto domingo à noite. Só que a casa pequena, como era aqui, só tinha um quarto, que é o meu quarto, e a sala do outro lado, que eu derrubei, tirei a cozinha fora, e o resto da igreja. Nós chegamos em 97 e era na casa do pastor Antônio, no Conjunto J. Meus tios já congregavam lá e a gente foi para lá, né? Ele convidou, aí a gente gostou, né? Foi, assistiu os cultos, aí a gente achou por bem ficar lá, né, congregar com o pastor Antônio. A gente gostou muito de lá. Dali a gente foi procurando outro lugar para morar, para congregar, porque já estava pequeno, né, o lugar. E dali a gente foi para o N. Do N a gente ficou ali um bom tempo, foi muito perseguido a igreja ali naquele lugar, né. O pastor Antônio foi muito perseguido naquele lugar ali, tinha o Nonatinho, que era o vice dele. Estamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar nesta noite. Pedir ao Espírito Santo de Deus que ele venha se fazer presente neste Foi assim, eu vim de Lusiânia, né? Estava em Lusiânia, vim de Lusiânia. E aí eu cheguei aqui, eu falei assim, eu vou para a sede, né? Que é a igreja da 30. Passei em frente à igreja. Quando eu passei em frente à igreja, Jesus falou comigo assim, tu vai congregar nesta igreja. Aí pronto, eu já fui congregar na igreja. Mas fiquei satisfeita e até hoje a igreja era uma igrejinha azul, com portão branco, né? E muito, assim, debilitada, né? Pequenininha, não tinha muita coisa. São os irmãos com a paz do Senhor, amém? E eu cheguei aqui com os meus 4 filhos, né?
E eles gostaram daqui, eles gostam aqui da 38G. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem acolhida. E os meus filhos também. O pastor Antônio, a igreja, acolheu a gente com muito carinho, com muito amor e foi ajudando a gente, né? Logo o pastor criou aquele grupo lá, o grupo de flauta, né? E os meus filhos todos ingressaram nesse grupo e eu fiquei muito feliz. Porque até hoje os meus filhos estão firmes na presença do Senhor. Foi aqui que, graças a Deus, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos deu graça. Muitas orações respondidas aqui, muitos milagres aconteceu aqui nessa igreja. O Douglas foi curado de um sopro, a Adriele foi curada de um problema na tireoide. E muitas bênçãos eu recebi aqui neste lugar. Todo o Antigo Testamento é sombra das coisas que hão de acontecer, como o escritor de Hebreus falou. Então toda a promessa, tudo que foi falado pelos profetas, se cumpriram em Cristo Jesus. Eu conheci uma nova família, onde eu encontrei a palavra de Deus verdadeira, que não tem a rodeio, tem tudo pelo o que está escrito na Bíblia, que tudo é na base do que tem na Bíblia, quer dizer, uma palavra que você está ouvindo o que Deus escreveu. Eu cheguei de ser, era auxiliar, depois aí passou por eu como tesoureiro, trabalhei de tesoureiro há uns tempos, eu mais o irmão Sebastião para dirigir o culto nas casas. Nós dirigimos o culto nas casas um bocado de tempo. Era uma benção, todo mundo unido, né? E Deus abençoava, graças a Deus. E ali foi uma batalha muito grande também, porque muitos não acreditou naquela igreja ali. Pediu até pro pastor Antônio fechar na época, né? A igreja. Consultei eles. O que vocês acham? A gente fechar e vocês ir para outra congregação, que é maior e tudo? Não. Não, a gente quer ficar aqui mesmo. E assim é que surgiu, houve conflitos, né? E pessoas que se levantaram contra a compra da igreja, ameaça de tiro. Eu lembro como fosse hoje. Chegou uma irmã na igreja ali e falou pro pastor Antônio que aquele terreno, nós nem tínhamos comprado ainda, que aquele terreno era nosso. Deus tinha mostrado para ela e avisar o pastor Antônio que aquela igreja ali era nossa, aquele terreno era nosso, que era para ele pegar como fé e distribuir isso para a igreja. E nós guardou isso no coração e Deus usou a dona daquele terreno ali para vender para a gente. Nem o pastor acreditou na época, ela achou que nós ia pagar à vista, ela dividiu. Hoje o lote é da igreja, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, né? E eu creio nisso. Essas coisas é necessário que aconteçam. De qualquer maneira, todos que passaram por essa igreja cooperaram com o crescimento dela. Cooperaram de alguma forma. Ainda que me confrontou, não vou dizer afrontou, mas me confrontou, cooperou com a minha alegria espiritual e com o crescimento da igreja. Eu fico muito orgulhosa de ver a minha igreja da situação que ela está agora, né? Porque valeu a pena a gente trabalhar, valeu a pena a gente acreditar que o Senhor ia fazer milagre. Eu já estava num ponto assim que realmente ia me preparando ou pedindo a Deus para preparar um obreiro, um pastor que fosse melhor do que eu para poder cuidar do rebanho. É claro que eu observava várias pessoas, tinha alguns que tinham capacidade e tudo. Essa condição vai mais além do que a gente imagina. Então houve dificuldades que a gente estava enfrentando. E eu via o pastor Elilton posicionando em meu favor. Não era só a meu favor, mas em defender o ministério, em defender a congregação, defender os irmãos todos, o grupo todo. Não, mas foi uma experiência que eu tive mesmo. Nesse dia, eu parei na frente da igreja e Deus falou comigo mesmo. Isso que é aqui. Nesse dia tinha uma irmã aqui trabalhando na limpeza. A igreja estava meio que aberta, eu entrei. E aí vi a irmã, era a irmã Maria José, hoje ela já dorme no Senhor. Maria de Jesus, melhor. E aí perguntei para ela como eram os trabalhos, quais eram os dias, né, de culto. E ela pegou e me falou. Eu vim nos primeiros cultos, comecei a observar a igreja, ainda assim, né, avaliando,
os primeiros cultos que eu vim aqui era um culto de criança. Aí eu, ainda assim, porque a Bíblia nos dá esse respaldo, né? Mesmo você orando a Deus e Ele falando com você, você tem a liberdade de fazer prova com Deus. E a minha prova foi avaliar a igreja. Eu fui avaliar porque eu tinha uma sede, como até hoje tenho, e de umas coisas eu não abro mão, que é culto de ensino e escola dominical. E a igreja que nós estávamos lá, né, não estava tendo nenhuma coisa nem outra. E aí aqui sempre teve culto de ensino e escola dominical e foi um dos fatores predominantes, né, para mim vir para cá. E aí Deus falou comigo, disse que esse era o lugar que Ele estava me conduzindo, né, para poder servir, dado a sede que estava no meu coração. Só depois eu trouxe a minha esposa e o meu filho, que na época era recém-nascido. Eu nunca quis alguém que ficasse do meu lado, mas do lado da igreja, da obra de Deus, dessa obra, o ministério. Eu fico feliz hoje de vê-lo à frente da igreja, ensinando como ele ensina. Eu sei que ele ensina melhor do que eu em muitas coisas. Eu tenho uma vivência, né, com a obra de Deus, com alguns irmãos aqui, mas eu estou vendo que cada vez mais vai diminuindo os mais velhos, né, vai entrando mais novo, mas não perde a harmonia uns com os outros. Eu observava nele todas essas características. Talvez ele nunca percebia, né, mas eu observava. Isso serviu para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. E eu não consigo, com raras exceções, perceber um caminho diferente a não ser esse para que você exerça uma função pastoral. É necessário o acompanhamento, andar junto, assim como diversos exemplos bíblicos a gente tem. E eu percebo que foi uma obra de Deus também, né? Porque nem eu e nem ele tínhamos essa pretensão inicialmente, mas Deus preparou todas as coisas para estar na condição que está hoje. Então, para mim, foi muito útil, foi necessário, me serviu bastante, me ajudou muito. Reconheço as ajudas que tive por parte dele, de entender a valorização da palavra de Deus. Ali antigamente era um irmão só que tinha um carro. Hoje a maioria dos irmãos tem carro, tem casa. Tirado ali daquela igreja, sempre eu falo no culto da vitória. Ali Deus abençoa, irmão. Não tem como Deus não abençoar aquela igreja ali. É uma igreja vitoriosa, em nome de Jesus. Ela cresce, não adianta. E Deus tem abençoado a nós ricamente. Eu quero assim agradecer a Deus, o pastor Antônio, o pastor Elilton, que teve a confiança, né, em nós ali, ajudar a igreja. Louvado seja Deus para sempre. Irmãos, é bom louvar. Glória a Deus. É bom adorar Jesus. Ora, creia que verdadeiramente Ele morreu por você, para que você e eu nós fosse salvos e pudesse adorar o nome dEle. Irmão, quando eu vejo, ouço um hino desse, eu não posso ficar feliz para segurar as lágrimas, não tem jeito. O que ela baixuriando na mulher, que eu me lembro do céu, irmãos. Deus fez tudo isso para a glória do nome dele. Foi operando maravilha, curas, pessoas curadas de câncer, tumores, pessoas realmente sendo restauradas, libertas, curadas de várias doenças que a gente viu aqui. Não foi por acaso, foi a mão de Deus. Então, eu não tenho de que me vangloriar senão na presença e na obra de Deus, no favor de Deus com esse trabalho. Sou grato à igreja por tudo, né? Não imaginava, não pensava de que um dia eu estaria numa condição ministerial. Nunca imaginei. Eu sei que há outros homens de Deus que desejam isso, mas no meu caso foi diferente, né? Deus foi colocando esse desejo, essa chama no meu coração. Eu louvo ao Senhor pelo reconhecimento que os irmãos têm, né, pelo apoio e a indicação do pastor Antônio que nos antecedeu. E eu sou muito grato a Deus por tudo isso. Reconheço que nós precisamos avançar, mas o meu desejo é que a igreja ela prospere, continue. Aqui nós temos um ambiente muito familiar, né? Não há muita quantidade numérica de pessoas, mas o que a gente percebe aqui é que nesse ambiente familiar há muitas famílias, casais, vidas consolidadas no Evangelho. E isso para nós é sinônimo de alegria, de louvor, né, e de adoração. Então, eu quero desejar que a igreja continue avançando, crescendo, prosperando na presença de Deus.
e, consequentemente, essa igreja aqui, ela continuará sendo uma bênção, assim como foi para aqueles que por aqui passaram, ela será ainda que por aqueles que por aqui chegarem e vierem, congregarem conosco, também desfrutarão dessa bênção que está sobre este lugar que Deus separou para que nós aqui congregássemos e servíssemos ao Senhor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, e ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, sempre hei, sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui.